Olá, minha gente, começando mais um Ponto de Vista. E neste programa nós conversaremos com Antônio Márcio Buainain. Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp. O assunto é aquela chamada Lei da Reciprocidade Econômica. Todo mundo tem ouvido falar aí sobre os tarifaços, né? Professor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Carla, falar com os telespectadores de Campinas. É um tema que tem preocupado bastante todos nós, né? Exatamente. É um tema que preocupa, professor, e ao mesmo tempo eu acho que é necessário até a gente entender melhor o que é essa lei, né? Por que essa lei foi sancionada e se já tinha alguns motivos anteriores para que agora, nesse momento, fosse sancionada a Lei 15.122. Então, sim, a lei ela foi sancionada para responder, né, a uma situação recente, né, e que vem ocorrendo, né, com essas mudanças que a gente está assistindo, né, na economia mundial, né, nas relações entre os países em todo o mundo. Mas é um princípio muito antigo, né, a lei da reciprocidade, que não é, no fato, uma lei. São várias leis, né, que se manifestam em vários fóruns e diferentes campos. Por exemplo, a gente tem nas relações internacionais, é conhecido a lei da reciprocidade para vistos. Uhum. Né? Então a gente concede isenção de vistos a cidadãos de países que não exigem vistos dos brasileiros. Então, aqueles países que exigem visto dos brasileiros, a gente também exige, porque é uma reciprocidade. Uhum. Então, a gente às vezes vê a questão de extradição, né? Países que pedem que o Brasil extradite cidadãos que estão aqui no Brasil que cometeram crimes. Então, vale a reciprocidade, quando a gente tem um tratado de reciprocidade. Então, um princípio básico, né? Uhum. Que é um princípio da legislação internacional, de equidade, de soberania dos países, né? Cada país tem a sua soberania e, então, cada país trata o outro com a mesma medida com que é tratado. Uhum. Então, se você me trata bem, eu te trato bem. Se você me concede isenções, eu te concedo isenções. Isso em muitos campos, e facilita muito. Então, eu me caso aqui no Brasil, né, e esse casamento é reconhecido em países que têm tratados semelhantes, da mesma maneira que nós reconhecemos um casamento, né, de um estrangeiro aqui no Brasil. Sim. Então, facilita muito essa ideia da reciprocidade. E agora nós estamos aplicando isso a um caso específico, que é a reciprocidade econômica, né, que foi discutida e aprovada em resposta, né, ao tarifaço americano, né, quase uma agressão econômica que o governo dos Estados Unidos resolveu adotar contra o Brasil e contra vários outros países do mundo. Exatamente. Esse tarifaço, professor, essas medidas tarifadas que foram impostas pelo governo dos Estados Unidos, ela provocou mesmo esse descontentamento não só no Brasil, mas em muitos outros, né? Agora, aqui no Brasil, qual o principal impacto dessas medidas? Então, são medidas fortes, né? E é preciso esclarecer que essas medidas rompem, né, com uma prática que vinha sendo adotada pelos países em todo o mundo, e uma prática muito positiva, né, que é a ideia de você promover um comércio mais livre. Isso é muito importante porque amplia o mercado para todos, né? Melhora a eficiência. Quando eu posso comprar de outro país o que ele produz com mais eficiência do que eu, o outro país ganha e eu também ganho. E da mesma maneira, quando eu posso exportar coisas que, né, eu produzo com mais eficiência, de uma maneira melhor. Então é um princípio que vinha sendo construído ao longo de décadas, né?
E se construiu, Carla, um arcabouço internacional que visava exatamente proteger, né, as economias de abusos desse tipo. Então se criou a Organização Mundial de Comércio exatamente para dar essa proteção, que impedia que países mais fortes tomassem decisões unilaterais que afetavam um conjunto de países, em geral os mais fracos, que era uma prática comum anterior à Organização Mundial do Comércio. Então o governo Trump rompe com isso e de uma maneira unilateral toma essa medida, que afeta muito setores importantes do Brasil, né? O Brasil é exportador para os Estados Unidos de muitos produtos, né? E Sim. que tem no mercado americano o seu principal comércio. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de café, o Brasil é um grande exportador de produtos siderúrgicos, semi-manufaturados, né? E a gente não encontra uma alternativa imediata para o que os Estados Unidos deixarão de comprar do Brasil em função dessas Sim. tarifas. Então, tem um prejuízo importante para a economia brasileira. O Brasil acho que é o segundo ou terceiro, né, país que mais exporta para eles, não é isso? O Brasil é exatamente um grande exportador, quando você considera como país individualmente. Naturalmente você tem a China, tem os países europeus, então o Brasil não está na posição de segundo ou terceiro, mas ele tem uma posição muito importante em vários produtos. Mas é muito importante, mas a economia americana é muito grande. Sim. Então as exportações brasileiras pesam pouco no conjunto da economia americana. Então é um peso muito desproporcional, né? Eles têm muito mais poder econômico do que a gente para impor. Claro que as tarifas causarão prejuízos localizados para ele. Por exemplo, é provável que a carne suba de preço para o consumidor americano, é provável que o café suba de preço, porque eles também não têm muito como substituir as importações que eles fazem do café de qualidade brasileira, da carne, mas é um impacto menor, muito menor, e que por isso eles podem até às vezes abusar e impor tarifas como estão fazendo. Professor, quais são os setores que foram mais impactados até o momento? A gente consegue mencionar alguns? Consegue. Os setores que são mais impactados, exatamente o setor siderúrgico, né, é um setor muito impactado. O agronegócio na área de exportação de carnes e de café são os dois produtos mais atingidos, e a indústria em geral, sabe? Porque é muito importante a gente levar em conta que nos últimos tempos as exportações brasileiras vêm crescendo muito, mas elas são fundamentalmente esse crescimento baseado na exportação de produtos de origem agropecuária, de origem mineral. As exportações industriais não têm tido o mesmo dinamismo. E embora as exportações para os Estados Unidos representem apenas 12% mais ou menos do total das exportações brasileiras, você fala, bom, então é pequeno, né? A gente pode dar um jeito. Claro que a gente poderá dar um jeito, mas é importante lembrar que das exportações para os Estados Unidos, 80% são produtos de origem industrial. Então os Estados Unidos e a Argentina são os dois principais mercados para as nossas exportações industriais. E é um setor que anda com dificuldade, né? É a nossa indústria, né? Então essa restrição atinge fortemente o setor que já vem penalizado, e atinge, né, áreas do Brasil onde está concentrada essa produção. Por exemplo, Minas Gerais, né, fica muito atingida porque é onde se concentra toda a produção de produtos siderúrgicos, principalmente. O estado de São Paulo é muito atingido, né, porque tem uma forte base de produção industrial, né? Então nós temos que ter cuidado
com os argumentos que eu vejo, leio muito, falam, mas são só 12%, né? Então não atinge tanto. Não, 12%, quando você olha no macro, de fato, é 12%, né? que é um percentual pequeno. Mas quando você olha para o que significa esses 12% na nossa economia, sim, aí é uma outra avaliação. É importante. E nesse caso, professor, a gente pode, por exemplo, usar esses 12%, comparando, por exemplo, aqui, né, no estado de São Paulo, especialmente, a gente tem tido muitos empreendedores, microempresas. Então, esse percentual, para empresas menores, o problema vai ser maior. Às vezes pode atingir fortemente isso, né? Nós hoje temos que pensar, Carla, em cadeias de valor, cadeias de produção, né? Então, muitas vezes, né, o produto é exportado por uma grande empresa. E então a gente tem a percepção, fala, bom, mas a grande empresa pode resistir. Pode. Mas quando você pega a cadeia de produção, né, então essa grande empresa, né, está estruturada, né, em uma cadeia e ela utiliza muitos fornecedores de pequeno porte. É isso que acontece. Então, pequenos empreendedores, pequenas e médias empresas que estão em Valinhos, em Vinhedos, em Campinas, né, e que se estruturam. Então, quando a grande é atingida, né, ela dá uma certa proteção aos seus fornecedores, porque ela não quer desmontar de imediato a cadeia que, né, toma tempo, né, para você construir, mas é inevitável que né, a falta de água acabe chegando à raiz. Né? Então começa ali no fundo, mas se falta água e a seca é maior, vai aprofundando e chega lá embaixo no fundo e atinge então todo mundo. Professor, a gente ainda tem ouvido muito as pessoas comentarem sobre essa lei, né, sobre ter sido sancionada essa lei da seguinte forma: sancionar essa lei foi uma resposta do Brasil para os Estados Unidos. Talvez de fato tenha sido uma resposta, mas dentro daquilo que o senhor falou no início do programa, né? Pensando no que realmente é a lei da reciprocidade. Então, foi uma resposta, não tenho nenhuma dúvida, né? Para mostrar a nossa soberania, uma resposta, eu acho, inclusive, balanceada. Por quê? Porque ela digamos, equipa o governo brasileiro para dar respostas efetivas, que saiam do plano das palavras, né? E a gente, então, precisa ter legalidade para fazer isso, né? Então, nós não podemos ter atitudes que são ilegais, tanto perante a legislação brasileira, quanto perante os tratados internacionais dos quais nós somos signatários, né? Então, o que a lei faz? Ela qualifica, né, o aparato do Estado brasileiro para tomar atitudes, digamos, responsáveis, né, em resposta a agressões desse tipo. Ela é importante porque ela coloca um limite às respostas, né? Quando a gente fala lei da reciprocidade econômica, né, nós estamos falando também impor limites. Nós não vamos sair guerreando, né? Porque o princípio da lei é mais ou menos o princípio da lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Então, todo mundo vê esse princípio como uma coisa bárbara, não é? E de fato pode ter aplicações bárbaras, mas a origem do princípio é exatamente o contrário. Num contexto de digamos, muito conflito social, né, a lei de Talião vinha tentar disciplinar, né, as vinganças, a resposta. Ela coloca um limite: olha, se você me atacar, eu posso atacar de maneira proporcional, olho por olho, dente por dente. Você não tira o meu olho e eu vou lá e te degolo. Essa é a ideia básica do princípio filosófico, entendeu? Então essa lei adota o mesmo princípio da reciprocidade. Eu coloco um limite e eu coloco uma previsibilidade. Eu defino claramente quais os instrumentos. Eu posso usar tarifas, né? Eu posso usar, digamos,
benefícios que estão sendo concedidos, eu posso intervir em investimentos estrangeiros, eu posso, no limite, usar até, né, digamos, a lei de propriedade intelectual, né, para responder à agressão. Mas eu também crio regras, procedimentos. Eu não vou fazer isso de forma arbitrária. O presidente Lula não tem o poder do presidente Trump de, num ato, né, e fazer aquela assinatura bonita, cheia de coisa, e determinar uma tarifa. Ele tem regras a serem seguidas, né? Então essas regras são muito importantes porque elas, de alguma maneira, alertam os setores que poderão ser atingidos. E qual a ideia disso? A ideia disso é que eu posso negociar. Quando eu digo para você, olha, Carla, eu estou abrindo um processo contra você, né, que no limite pode chegar a uma retaliação. Mas eu não quero retaliar. Né, o primeiro passo, quando eu te dou esse aviso, é vamos negociar. Você tá entendendo? Então a lei é uma lei bacana, é uma lei bem adequada, é uma lei, né, bem feita, né, que de fato cria um ambiente favorável para uma negociação que evite o pior. Tá? Eu, pessoalmente, acho que nós temos muito pouco poder para retaliar, né? Retaliar de uma maneira efetiva, porque na maior parte dos casos a retaliação vai implicar em um custo muito maior para a gente do que para, digamos, o país a quem nós vamos retaliar, no caso dos Estados Unidos. Sim, mas aí, professor, nesse caso, será que... porque é uma dúvida, né, que as pessoas têm, a gente fica mesmo com esse receio. O contrário não pode acontecer? Os Estados Unidos querer provocar uma retaliação com o Brasil? Então, e começa por aí, né? Se eu for retaliar, né, o primeiro risco é o seguinte, dos Estados Unidos, né, que não está baseado em um princípio da reciprocidade, porque a própria agressão dos Estados Unidos, é preciso deixar bem claro para o telespectador, isso é uma agressão, foi uma agressão, e uma agressão que não tem nada a ver com o presidente Lula, ou isso aqui, é uma agressão ao Brasil, né, querendo invadir a soberania brasileira, né, com a alegação de que os nossos tribunais estão julgando de uma maneira ilegal. Não, os nossos tribunais estão julgando de acordo com a lei brasileira e não cabe a ninguém fora do Brasil de retaliar em função disso. Porque essa medida tarifária o senhor considera que foi uma medida abusiva? Completamente abusiva. Por isso que eu estou chamando de agressão, porque não tem nenhuma base econômica. Vamos lá. O presidente Trump, ele dizia que ele ia tomar medidas tarifárias contra países que estavam se aproveitando economicamente dos Estados Unidos. O que significa isso? Países que estavam exportando muito mais para os Estados Unidos do que importando, de alguma maneira. O Brasil, né, é o país que tem déficit comercial com os Estados Unidos. O que significa? Há 15 anos que o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta. E, de fato, o Brasil é o segundo país com o maior déficit comercial com os Estados Unidos. Então, para começar, ele não tinha uma razão macro para tomar uma retaliação, tomar uma medida que diz respeito ao comércio, porque o Brasil, né, compra mais dos Estados Unidos do que vende. Então, o segundo argumento era, não, mas você tem setores que o Brasil tem uma tarifa maior do que os Estados Unidos. É certo que tem setores, mas no agregado nós temos o déficit. E se fosse o caso, então tomasse uma medida em relação a estes setores específicos e não ao conjunto da economia brasileira. E depois ele próprio, quando aumentou, porque num primeiro momento o Brasil ficou numa posição privilegiada de ter uma tarifa de apenas 10%, né? Quando num segundo momento ele aumentou para 50%, ele não escondeu, ele declarou que isto era uma medida, né, digamos que estava sendo tomada, né, como uma reação, né,
às questões que estavam sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Então foi uma medida econômica, né, em função de causas políticas, uma clara intervenção, portanto, na soberania brasileira. Né? Então isso daí não tenha nenhuma dúvida. Isso não é uma interpretação, isso é um fato, fato declarado pelo próprio presidente americano. Né? Então foi uma agressão, mas a gente tem que saber como lidar como agressão. Aquele aí vale aquele outro princípio. Eu dou uma face, levo outra. Sabe, não é bem assim. Né? Mas não adianta, se eu levo um soco, né, e eu vou tentar dar um outro soco e eu não tenho poder, eu sou capaz de levar um segundo soco ainda mais forte. Você tá entendendo? Então eu tenho que ter calma. Então o risco é aquele que você falou. Se a gente então em resposta, por exemplo, aumenta tarifas, né, os Estados Unidos pode dobrar a aposta e ser mais do que proporcional. Esse segundo soco pode ser maior ainda e me levar a nocaute. Aí viraria uma guerra econômica. Vira uma guerra econômica que não nos interessa, porque nós somos mais fracos. Sem dúvida. Nós temos que reconhecer, e o princípio básico, aí também, né, vamos recorrer ali aos princípios dos estrategistas, primeiro, escolha o seu inimigo. Se você não pode escolher o inimigo, nós não escolhemos os Estados Unidos como inimigo, aliás, sempre fomos amigos dos Estados Unidos, eles que estão nos escolhendo como inimigo, né, então escolha as armas. Então nós temos que escolher as armas que nós podemos lutar melhor contra um inimigo que é mais forte. Então nós não podemos sair querendo responder na mesma medida, porque nós corremos o risco de abrir a guarda. Bom. Professor, agora quando falamos sobre soberania, o que ela significa de fato, essa soberania? Como ela tem sido exercida? Então, a soberania é um princípio básico, né, da Constituição das Nações, é que cada país, né, tem o direito de definir as suas regras e exercê-la dentro do seu território, do território nacional. Isso se aplica ao conjunto de regras vigentes. Né? Então não cabe a um país qualquer, né, definir quais são as regras básicas que pautam a nossa convivência, que pautam nossa economia, que pautam, né, a nossa maneira de ser. Né? Principalmente quando, né, essas regras nacionais atendem aos princípios básicos, né, que organizam, né, digamos assim, a sociedade mundial. Então nós podemos até questionar e devemos questionar países, né, que têm ditadura, né, países autocráticos, países que digamos, ferem os direitos humanos. Devemos, né, e temos a obrigação de denunciar, mas isso não nos dá o direito de intervir no país A ou B com esse argumento. Eu não posso, porque eu acho que a Venezuela não está respeitando direitos políticos, ir lá na Venezuela e atacar a Venezuela ou querer derrubar o presidente da Venezuela. Eu tenho que exercer, né, digamos, o meu direito de denunciar, de fazer pressão, né, dentro de regras internacionais, porque eu não posso ferir a soberania do país, eu não posso atacar o país, eu não posso fazer como a Rússia está fazendo, eu não posso fazer como Israel está fazendo, que é desproporcional, não tem o princípio da reciprocidade. Evidentemente que o que o Hamas fez é odioso, não se justifica em hipótese nenhuma. Né? Precisava ter uma resposta, mas estamos vendo uma resposta absolutamente desproporcional ao que aconteceu. Né? Então fere a soberania dos países, no caso dos palestinos, e como eles não têm país, né? Então não tem ainda essa soberania. Mas então essa ideia da soberania, de que os países, né, digamos, têm o poder, o dever e a obrigação de, né, exercer, né, definir as suas regras e exercer dentro do seu espaço nacional. E o Brasil é muito claro, o Brasil sempre foi muito respeitoso à soberania dos outros países, né, e sempre exigiu a contrapartida.
né? Então, aqui não é terra de ninguém, né? Então, quando nós estamos vendo hoje o conflito com as Big Techs, é um pouco em função disso, né? Por quê? Porque as Big Techs não querem se adequar à legislação brasileira. Sim. Né? Mas a Europa está fazendo a mesma coisa, está definindo regras e está cobrando que eles se adequem, claro, impondo multas. Né? Eu estive na China semana passada, passei a semana passada na China, uma viagem muito interessante. Então, num determinado momento eu perguntei, mas escuta, aqui por que não tem o Google, por que não tem o Facebook? E eles falaram muito claramente, olha, não tem o Google, não tem o Facebook, não é porque nós proibimos o Google e o Facebook, eles são bem-vindos, desde que eles respeitem a legislação nacional. E claro que a legislação nacional é restritiva. Sim. É muito claro, soberania. Eles têm a legislação nacional, quer vir aqui, venha respeitando. Né? E muitas fábricas vão. Lá você vai ter a Apple, você tem a Microsoft, você tem Mercedes, você tem todas as outras fábricas que estão respeitando a legislação nacional. Né? Entendeu? Então é disso que se trata a soberania. Professor, trazendo para um português mais popular, a gente pode identificar da seguinte forma: eu não posso entrar na sua casa e fazer o que eu bem entender. Né? Eu posso até ser convidada, mas eu preciso respeitar as regras da sua casa. Esse é o princípio. Esse momento, ele tende a ser um momento, assim, um divisor de águas para mostrar, olha, Estados Unidos, precisamos de vocês sim. Né? A nossa aliança, a nossa amizade política é importante, porém, há regras a ser seguidas? Será que exatamente isso, Carla, você deu um exemplo fantástico que esclarece muito. É isso. Né? Você é convidada, convida seus amigos e eles têm que respeitar as regras da sua casa. Se são mal educados, se desrespeitam, você não vai convidá-los mais. Né? Então, o que nós estamos dizendo para os Estados Unidos é isso. Né? Olha, nós temos sido amigos há 120 e tantos anos. E nós queremos ser amigos de outros países. Nós temos regras próprias que nós consideramos que são perfeitamente adequadas às regras internacionais, né? Então vocês também têm que nos respeitar. Né? Então, tem determinados momentos, Carla, que a gente seguir os princípios que a gente tem, a gente paga um custo. Né? Então, muitas vezes é mais fácil, seria mais fácil, né? Flexibilizar princípios. Isso é muito ruim, né? Porque princípios são princípios, regras são regras. Né? E a gente, quando quer seguir princípios, paga o preço. Então nós sabemos, inclusive, que isso se reflete em atos da pequena corrupção, né, que o cidadão faz sem nem ter consciência que às vezes que está fazendo corrupção. Mas é burocrático pegar essa licença, isso e aquilo. Né? Então tem ali um fiscal, um funcionário público que foge à regra dos funcionários públicos, que são, em sua grande maioria, honestos e bons servidores. Aí o cara vai lá e, para facilitar, não, você tem um custo de ter que esperar, tem que esperar. Você não vai ficar pagando propina por isso. Você não pode flexibilizar a sua honestidade. Na convivência internacional é a mesma coisa. Provavelmente o Brasil agora vai ter que pagar um custo, né, para manter a sua integridade. Por quê? Porque se a gente não mantiver a integridade, a gente não está colocando limite. Você está entendendo? Então, vai ter impacto? Vai. Né? Mas é algo que o Brasil tem que ter claro, que nós temos que colocar um limite. Porque senão daqui a pouco, né? Tá a Amazônia, então vamos mandar barcos para a Amazônia. Daqui a pouco, não é assim. Né? Agora, temos que minimizar o custo. Né? E a lei da reciprocidade econômica nos dá instrumento para isso, né? Para tentar negociar, né? Tentar principalmente, né, conversar com aqueles setores da economia americana que poderiam ser atingidos por medidas de retaliação.
Por exemplo, todo o setor farmacêutico, o setor audiovisual, que é muito importante para quem a gente paga royalties, cada filme que a gente vê, nós estamos pagando, né, direitos de autor. Os remédios que nós compramos, né, tem os royalties, né, das indústrias que legitimamente cobram, porque investiram na inovação, desenvolveram, né, aqueles remédios. Então, não nos interessa, né, digamos, romper com esses tratados, mas a gente pode chegar para eles e falar, olha, uma possibilidade é essa, real, né? Então, usem o poder que vocês têm junto ao governo americano para facilitar a nossa negociação. Tá. Você entende? Professor, agora sim, a gente, pensando nessa lei, haverá algum comitê que vai fazer alguma fiscalização, que vai poder até assim mostrar melhor para o público, para a população, como essa lei deve funcionar, aonde ela vai favorecer ou não o povo brasileiro? A lei cria isso, como eu falei, ela cria todo o procedimento. Primeiro, ela atribui à CAMEX, né, que é a Câmara de Comércio Exterior, né, um órgão de muita competência técnica, né, um órgão que não é um órgão político, né, para, digamos assim, como executiva de todo o processo que envolve a lei, né? Então, eles são responsáveis por todos os procedimentos. Então, entre esses procedimentos, né, está, por exemplo, fazer já um estudo em profundidade de setores que estão sendo atingidos pelas medidas tomadas pelos Estados Unidos e, eventualmente, no futuro, por outros países. Então, eles têm que ter uma medida clara. Por quê? Porque é a lei de reciprocidade. Então, nós temos que avaliar claramente qual é o dano que as tarifas americanas estão impondo ao setor A, B e C, porque se nós formos retaliar, nós temos que retaliar, né, na medida do dano. Né? Então, se o dano é um olho, eu não posso, né, dar 2 olhos, eu tenho que ser proporcional. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho que saber avaliar quais são os danos, porque a lei de reciprocidade também é uma legislação que dá um arcabouço para o governo brasileiro poder apoiar os setores que são atingidos. Né? Eu não vou apenas responder ao agressor, eu vou também tratar do agredido. Né? Então, o setor que foi prejudicado, né, que está sendo agredido, né, eu vou também apoiá-lo para minimizar, né, o efeito da agressão. Então, também, mais uma vez, né, eu tenho que saber qual é o dano, porque senão eu acabo transformando, né, o agredido em um privilegiado, dando muito mais benefício para ele, o que afeta a concorrência com outros setores. Então, essa é a primeira coisa. Segundo procedimento é que a lei cria um comitê interministerial formado, né, por representantes dos principais ministérios para avaliar depois tudo isto e para propor medidas. E na proposição de medidas, Carla, eu tenho que avaliar o quê? Eu tenho que avaliar como esta medida atinge o agressor e como essa medida atinge a nós mesmos. Sim. Por exemplo, o Brasil é um importador de fertilizantes dos Estados Unidos, que é um insumo-chave para a nossa agricultura, que é muito importante para a economia brasileira. Nos interessa colocar tarifa de importação sobre o fertilizante americano? Eu poderia atingir o setor lá, porque nós importamos 7 a 10 bilhões de dólares por ano de fertilizantes. Né? Interessa? Né? Eles vão sentir lá? Vão sentir. Mas quem é que vai sentir mais? Aqui. O nosso agricultor. Nós, que vamos pagar por um alimento mais caro. Então eu tenho que avaliar, né, esse setor, esse comitê interministerial avalia não apenas o impacto que terá no agressor, que tem que ser proporcional, como principalmente o impacto que terá sobre a nossa economia, sobre o nosso consumidor, sobre o nosso cidadão. E aí, então, nesse caso,
o setor privado ele vai poder participar dessas decisões? Participa claramente, porque ele está envolvido em todos esses estudos. Sem a participação do setor privado, o governo não tem como avaliar, né, esses impactos, porque esses impactos, né, recaem principalmente sobre as empresas e suas cadeias produtivas, né? Então, elas que estão no centro das atenções. Você entende? Elas são as atingidas pelas tarifas e serão as beneficiadas pelas medidas, né, que nós estamos tomando de proteção, e serão atingidas pelas medidas de retaliação. Entendeu? Então, elas têm que participar ativamente e estão participando. Há uma coordenação por parte do vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, que está fazendo esse trabalho. Tem sido muito elogiado o trabalho do vice-presidente, né, de articulação com todos os setores privados aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, buscando tanto avaliar como negociar saídas que imponham o menor custo para a gente. Sim. Porque há uma consciência de que o nosso poder retaliatório é limitado, porque a maior parte das medidas que nós podemos tomar nos atingiriam também fortemente. E aí, nesse caso, o Brasil está preparado para sofrer algumas perdas? O Brasil tem que se preparar, né? Digamos, foi algo muito abrupto, então eu não vou dizer que nós estávamos preparados, não era nem algo previsível, nem nos piores cenários que se fazia, né? Então assim, estávamos preparados para a pandemia? Não estávamos, porque ninguém imaginava uma pandemia da proporção que foi. Ninguém imaginava, a despeito do presidente Trump dizer que ia tomar medidas, ninguém imaginava que seriam medidas tão descabidas como essa, tão disruptivas como essa, né? Então nós não estávamos preparados, mas nós estamos respondendo adequadamente, né? O governo está já com medidas para, digamos, mitigar impactos mais pesados naqueles setores mais atingidos. Estamos já começando a fazer um trabalho muito intenso de buscar alternativas, sabe? O que nós temos que fazer é ter um pensamento estratégico, né? Quer dizer, a medida agora é forte, vai nos atingir, então nós temos que nos preparar, né, para receber os efeitos dessas pauladas, né? Mas nós temos que transformar isso em uma visão estratégica. E a visão estratégica temos que buscar diversificação de mercados, temos que buscar outras fontes, temos que ampliar o nosso comércio com outros países, temos que melhorar a nossa competitividade, né, para produzir melhor e conseguir mais mercados, né? Então, digamos assim, no popular, transformar o limão na limonada. Isso exige trabalho, isso exige visão estratégica, isso exige, inclusive, né, aceitar algumas perdas imediatas para, digamos, ter um futuro melhor. E aí, se a gente pensar, por exemplo, nas questões diplomáticas, nós temos algum apoio, por exemplo, do Mercosul, BRICS? Como que está esse relacionamento? Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido, né? Evidentemente que temos tido um apoio, mas é um apoio diplomático que ainda é um apoio no plano das palavras, né? Porque, no final das contas, o que o presidente Trump fez é criar um ambiente de cada um por si. Como não tem Deus nessa história, não podemos nem falar Deus por todos, Exato. É cada um por si mesmo. Então, evidentemente que a China tem simpatia em relação ao Brasil, mas a China está no meio de uma negociação também muito pesada e importante com os Estados Unidos. Então, ela não tem interesse em digamos,
tomar medidas, né, digamos que concretas de apoio ao Brasil. Então as medidas ficam restritas, né, no plano geral da diplomacia, declarações, né, com toda aquela, digamos, elegância, né, que os diplomatas sabem exercer, conduzir, né? Entendeu? Sim. E a mesma coisa vale para os outros países. Então nós temos tido apoio, que é esse apoio geral. Concretamente, não tem ninguém falando, eu vou retaliar os Estados Unidos, ou eu vou... Não, essa solidariedade é importante, porque no plano internacional isso conta muito, né? Nós podemos considerar, professor, que essa lei de reciprocidade econômica, ela vem para proteger as decisões no Brasil, a economia brasileira? Eu acho que sim, ela tem esse objetivo, ela vem para proteger, porque a ideia da lei, como eu disse, não é uma lei que vai legalizar, né, agressões da minha parte, é uma lei que visa disciplinar como nós reagiremos a eventuais agressões, né? É uma lei que, digamos, dá aos atores envolvidos, né, uma previsibilidade, na medida em que agora está dito o seguinte: eu não posso de imediato falar assim, eu estou suspendendo a sua patente. Eu não posso fazer isso. Agora nós criamos um processo onde, né, nós vamos fazer uma denúncia, né, vamos alertar, olha, nós vamos pedir uma avaliação, essa medida pode ser adequada, pode ser adotada, então os setores que são potencialmente atingidos vão poder negociar. Então, embora a lei tenha sido adotada em resposta à agressão americana, como princípio mais duradouro, Carla, ela é uma lei que visa fundamentalmente evitar a agressão. Né? Evitar a agressão na medida em que ela fala para os países, olha, né, pensem bem antes de tomar medidas contra o Brasil, porque agora nós temos uma lei que permite ao Brasil responder, né, de uma maneira proporcional, né, a essa agressão. Sim. Entendeu? Então esta é a ideia fundamental. Então ela é uma lei que, né, tem essa visão. Como ela vai ser exercida é outra coisa. Tomara que ela seja exercida com cautela, com prudência, digamos, respondendo ao espírito da própria lei, que é esse, de proteger a economia brasileira. Sim. O grande risco é a gente usar a lei como bravata. Né? Então aí podemos criar uma situação muito pior, porque é isso, né? Se começarmos a usar a lei de uma maneira errada, né, nós podemos ter novas retaliações, né, e finalmente quem vai pagar a conta seremos nós. Nós mesmos, tá? Exatamente. Então é um pouco isso. Professor, eu agradeço sua participação, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e transmitir essas informações ao público. Nossa, foi um prazer estar aqui com você, uma conversa muito bacana. Te cumprimento por estar por dentro da lei, porque eu tenho que dizer que eu tenho participado de entrevistas, né, e que me surpreende que o entrevistador mal sabe do assunto que ele está entrevistando. Então, um grande prazer conversar com você, tão bem preparada para esse diálogo. Muito obrigada, Parabéns. Professora. A gente precisa fazer a lição de casa, né? Precisa, mas acontece que muitos de nós não temos feito. Isso não vale só para os jornalistas, também vale para, né, os professores, né? Em geral, muita gente tem, né, deixado de fazer a lição de casa. Isso é muito ruim para todos nós, né? Sim. Obrigada, professor. Obrigada a você também que nos acompanhou pelas telas. Continue com a nossa programação. Até o próximo Ponto de Vista.